Oi, tudo bom? Tá, ok. Esse é um assunto do qual pra mim nunca deu certo e não é algo que eu posso controlar. Quem me dera se eu pudesse. Tudo começou com a minha primeira melhor amiga, lá da creche. Bom, o meu pai trabalhava em um lugar que eu acho que era pro governo daqui da minha cidade. E lá eles davam bolsa de estudos pros filhos dos funcionários. E eu ganhei. E era uma creche particular. Na verdade, tava mais para uma escola, porque eles também dão aula para os alunos mais velhos. E, bom, tinha uma menina que eu conhecia e meu pai conhecia o pai dela. E a gente até morava perto uma da outra. E com certeza a gente se dava muito bem. Éramos as disparadas melhores amigas. E até que um dia essa escola ela propôs uma troca de brinquedo. E essa minha amiga trouxe um urso gigante. Tipo assim, ó. Uou! E eu ia trocar com ela, só que bem na hora da troca, outras meninas quiseram me impedir de trocar com ela. E elas conseguiram. Vai, Lily, escolhe com quem você vai trocar. Hum, eu vou trocar com ela. O quê? Claro que não. Eu vou trocar com ela. Não, eu que vou. E bem, as meninas começaram a disputar até que a professora disse pra mim assim: então troca com outra pessoa. E não foi justo, porque elas podiam escolher e eu não. Tá legal que eu era bolsista e as outras crianças estavam numa classe superior. Mas mesmo assim, poxa, a professora não podia ficar do meu lado? Mas enfim, eu acabei trocando com outra menina que eu vou chamar de Belly. E a gente trocou e começamos a andar juntas desde então. E acabou que eu me distanciei dessa amiga. Mas eu acho que foi melhor assim. Eu fiquei muito e fui muito mais feliz. E bom, depois dessa escola eu sempre voltava de van. E eu ia direto para casa da minha avó. Oh, bons tempos. E perto da casa da minha avó tinha uma outra menina que coincidentemente também morava com a avó. E eu vou apelidá-la de Jenny. E eu sempre ia na casa dela. Então, guarda bem ela que mais pra frente ela volta na história. Bom, a minha bolsa de estudos acabou e meus pais se separaram. E eu nunca tive uma melhor amiga nesse meio tempo, porque eu acabava mudando de escola e de casa. Até que chegou a pandemia. E aí voltamos à pandemia, só que de máscara. E aí eu me deparei com uma menina que eu nunca reconheci de primeira. E conversa vai, conversa vem. A gente se reconheceu e viramos melhores amigas. E ela até comprou o colar, aquele colar de melhores amigas. E só que eu sempre fui muito distraída e bom, eu vivia esquecendo de colocar o colar e que a deixava muito brava. E teve um dia que eu vi umas meninas fazendo uma cartinha de aniversário, porque era aniversário da diretora, e eu fiquei muito fascinada. Tanto que eu não vi que ela estava atrás de mim tentando falar comigo. E sem perceber eu acabei ignorando ela. Mas de verdade, não foi por mal. O que fez ela ficar ainda mais brava. E alguns dias depois eu vi que ela estava me trocando. E acabamos brigando e deixamos de ser BFF, mas continuamos amigas. E nessa mesma escola eu tive mais uma melhor amiga. Só que ela também me trocou. E dessa vez eu não fiz nada. Só que foi só porque a melhor amiga dela tinha voltado pra escola. E lá se foi mais uma, né? E a minha melhor amiga mais recente não teve uma briga nem nada. Até porque ela ia na minha casa e fazíamos praticamente muita coisa juntas.
Começou quando eu tinha chegado em uma escola nova e logo de cara, todo mundo praticamente veio falar comigo. E eu virei amiga de todo mundo. Até que eu vi ela sozinha em um canto e viramos amigas. Tipo, muito amiga mesmo. E foi feliz por quase 2 anos, até que aconteceu algo que eu ainda não sei. E bom, a família dessa minha amiga, ela era meio complicada. E nas férias, ela foi passar as férias na casa da avó dela. Até que ela me mandou por mensagem que iria ficar por lá mesmo. E ia se mudar pra lá. E bom, eu não consegui ficar brava. Até porque se ela continuasse aqui, só ia fazer com que ela regredisse e sempre andasse pra trás. E eu não queria isso, então eu aceitei numa boa. Só que foi muito difícil voltar pra escola, sabendo que eu não ia ter mais ela, já que eu depositei toda a minha confiança nela. E já não estava mais ali. Mas ela está bem lá. E eu me acostumei a ficar sozinha. Sozinha entre aspas, né? Porque minha sala, praticamente mesmo que de forma indireta, me deram todo o suporte que eu precisava. E eu sinto muito mais à vontade com eles. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima e tchau!